como eu senti o chamado e como foram os primeiros passos. Eu sinto que a minha vocação sacerdotal está mergulhada no mistério da minha infância e da minha adolescência. Eu me lembro que desde pequenino eu falava que queria ser padre quando crescesse, brincava disto, falava disso com os colegas na escola, na catequese. Então eu sinto que o meu chamamento veio exatamente ali, na primeira hora da minha vida. Eu tomei a decisão de ir para o seminário aos 14 anos. Foi quando então os primeiros passos vieram. Eu procurei juntamente com a minha mãe, foi ela quem me levou, o padre José Ferreira Neto, que era o pároco aqui em Itaúna, da paróquia do Centro. E ali então o padre José me encaminhou para os encontros vocacionais que aconteceriam logo ali, naqueles próximos dias. Isso me lembro bem, foi ainda no primeiro semestre de 1982. E ali então, naquele segundo semestre, eu fiz os encontros vocacionais aqui na nossa diocese de Divinópolis, chamados naquela ocasião encontro descoberta, encontro despertar vocacional. E ao longo daquele segundo semestre, então, ajudado pelo então Padre Gil e por uma boa equipe diocesana de pastoral vocacional, eu pude fazer o discernimento inicial e fui aprovado e acolhido no nosso seminário diocesano, seminário menor naquela ocasião. Eu tinha concluído o meu primeiro grau, e ali, logo aos 15 anos, iniciando o segundo grau, como chamado naquela ocasião, eu entrei para o seminário menor. Morei um ano em Divinópolis, onde funcionava a casa do seminário menor. Depois, esse seminário foi fechado, logo em 84, nós fomos, como seminaristas diocesanos, morar com os seminaristas salesianos em Pará de Minas. Eu fui da primeira turma. Ali, então, nós fizemos um caminho formativo, bem ao modo da formação para a vida religiosa, e fiquei ali 84 e 85, concluindo assim o segundo grau, e só depois, então, em 86, nós ingressamos na PUC Minas para a filosofia e a teologia. Então, os primeiros passos do meu chamamento foram passos, assim, digamos, em âmbito muito familiar, muito doméstico, aqui na minha comunidade eclesial em Itaúna, na comunidade Nossa Senhora da Piedade. Aqui eu participei, como ainda adolescente, na Conferência Vicentina, participava e gostava muito dos grupos de reflexão, não sei como, mas naquela ocasião eu já era coordenador desses grupos de reflexão lá na minha rua, onde eu e minha família participávamos da novena de Natal, da campanha da fraternidade, do mês da Bíblia, enfim, dos meses temáticos como nós os conhecemos aqui no Brasil. E também, além da Sociedade São Vicente de Paulo, além dos grupos de reflexão, eu me lembro de uma entrada e uma permanência muito boa na Renovação Carismática Católica, e ali num grupo muito sadio, muito sensato que existia na Matriz da Piedade, eu participava também daqueles bonitos momentos de oração. Então eu penso que foi ali que eu aprendi a gostar da Bíblia, da Palavra de Deus, nos grupos de reflexão. Foi ali que eu aprendi também a cultivar um amor e uma atenção na direção dos pobres, na Sociedade São Vicente de Paulo, e foi ali que eu busquei também uma espiritualidade fundada na ação fecunda do Espírito na nossa vida. Então esse é um pouco o itinerário inicial do meu caminho. O meu caminho no ministério presbiteral iniciou-se então em 93, eu fui ordenado no dia 30 de maio de 93, naquele ano era a solenidade de Pentecostes. Eu fui ordenado diácono praticamente um ano antes, em junho de 92, na solenidade de São Pedro e São Paulo. Então, ordenado diácono, eu fiz um trabalho pastoral, um estágio pastoral, aqui em Itaúna mesmo, na paróquia de Santana. Depois, ordenado sacerdote em maio de 93, eu fui trabalhar e morar em Divinópolis. Eu ajudava
na paróquia de Nossa Senhora da Guia como vigário paroquial e eu era pároco na paróquia do Bom Jesus em Pedra do Indaiá. Então essas foram as duas primeiras paróquias nas quais eu trabalhei. Lá em Pedra do Indaiá, uma paróquia muito linda e que marcou muito a minha vida, ali eu fiquei apenas 6 meses, porque logo no ano seguinte, o então bispo Dom José Belvino me chamou e me nomeou para pároco da paróquia de Nossa Senhora Aparecida em Divinópolis. Então eu passei da paróquia de Nossa Senhora da Guia e do Bom Jesus da Pedra do Indaiá para a paróquia de Aparecida em Divinópolis. Ali eu fiquei uns 4 anos, depois vim para Itaúna para trabalhar na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, cuja sede está aqui no bairro Padre Eustáquio. Aqui eu fiquei 2 anos e meio. Depois tive a graça de poder estudar, fiz um mestrado em Teologia Fundamental lá em Roma, fiquei lá 2 anos. Depois que voltei de Roma, retornei para Itaúna, fiquei 1 ano na paróquia de Santana, e porque eu trabalhava no seminário e ia praticamente todos os dias a Divinópolis, porque era lá o seminário, então eu pedi a Dom Belvino que me transferisse para Divinópolis para facilitar as coisas e evitar as viagens praticamente diárias. Então ele me levou para Divinópolis, lá eu cheguei em 2004 na paróquia de São Judas, lá eu fiz também um longo caminho, foram 7 anos, foi o lugar onde eu fiquei mais tempo, e lá eu fiquei até 2011. E em 2011 eu vim para a Catedral, a pedido já de Dom Tarcísio, que foi o nosso 4º bispo. Ali na Catedral eu fiquei 3 anos e foi a partir dali que eu fui chamado para administrador diocesano quando Dom Tarcísio foi transferido e feito bispo diocesano depois de praticamente 1 ano e 2 meses na vacância, e fui chamado então para ser 5º bispo de Divinópolis. Como ocorreu o processo de resposta ao chamamento para ser bispo de Divinópolis? Eu ouvia, e isso até me incomodava menos do que quando veio a proposta para ser bispo de Divinópolis, mas eu ouvia antes nesse caminho aí de vacância, sobretudo estando também nas reuniões dos bispos aqui do regional e também na Assembleia Nacional dos Bispos, naquele ano de 2013, que foi logo depois que eu iniciei a missão de administrador diocesano com a saída de Dom Tarcísio. Ali eu ouvia nessas reuniões algum comentário: você é um bom candidato ao episcopado, quem sabe você vai também ser chamado em algum momento. Tá, isso eu escutava, mas sempre imaginava que se isso acontecesse seria para algum lugar, para algum outro lugar, né? O que de fato me causou espanto, impacto, foi o fato de ser chamado para ser bispo aqui na minha própria diocese de origem. E isso me impactou também bastante, até porque diante dessa proposta 1000 coisas passam pela cabeça, coisas que em princípio são negativas, coisas também positivas, né? Positivas o fato de eu conhecer todo mundo, conhecer todos os lugares, todas as estradas, conhecer um pouco a realidade, as demandas, os problemas, os desafios, né? Isso de fato foi coisa muito boa, muito favorável. Por outro lado também eu tinha ou teria como bispo daqui, né, diante de mim, padres que foram meus formadores e que eram, portanto, mais velhos do que eu tive padres que foram meus colegas de seminário, eu tive padres que eu ajudei a formar como professor no curso de filosofia. Então eu tinha um clero que praticamente eu conhecia todo, né, e tinha os afetos com este ou com aquele, né? Isso também, em alguma medida, vamos dizer assim, trouxe não dificuldades, mas trouxe talvez algum tipo de constrangimento no fato de ter que corrigir este ou aquele por um motivo ou por outro, né? O afeto grande que nós tínhamos, né, teve que ir sendo trabalhado pouco a pouco, a fim de que a proximidade ou a amizade não impedisse de dizer algo a algum irmão,
de corrigi-lo em alguma circunstância, de propor para ele algum tipo de correção. Então, isso de fato em alguma medida também me impactou um pouco. Mas a experiência nesses 9 anos de ministério episcopal aqui mostrou que o fato de eu ser daqui, de conhecê-los bastante bem, de ter convivido com eles, de ser conhecido também por eles, isso foi uma experiência muito positiva. Não posso dizer absolutamente que isso trouxe dificuldades grandes que impediram a missão ou que dificultaram a missão. Digamos que foram pressentimentos de início, mas que não ofuscaram e não atrapalharam absolutamente em nada a nossa convivência e o ministério do bispo e a sua relação com os sacerdotes. Como é que eu avalio esse tempo de ministério? O que eu gostei mais? Quais são nossos desafios? De fato, aqui há muito o que dizer, há muito o que pensar, há muito o que partilhar. O que eu mais gostei, e de fato isso eu sempre gostei bastante, foi o contato com o povo. Percebendo assim o carinho, o afeto que o povo tem pelo sacerdote, pelo bispo, como é que isso de fato é bonito, é fecundo e é bom, seja para o sacerdote e o bispo, como também para o povo que tem a oportunidade de chegar perto, de perguntar, de fazer uma foto, de encostar, enfim. Esse contato, essa proximidade foi algo de fato muito bom, muito positivo. Posso dizer que tentei grandemente focar isso, né? A proximidade do bispo com o seu povo, com a sua gente. Então, eu nunca me furtei ao fato de ir participar de uma novena, de ir para uma celebração em alguma comunidade, de participar de algum momento, inauguração de uma capela ou de outro momento celebrativo significativo nas comunidades. Então isso sempre marcou a minha presença e o meu ministério, esta proximidade com o nosso povo. Algumas coisas eu trago comigo assim com muito gosto, desde o tempo de padre. Claro, nós temos uma ampla agenda, mas 2 coisas me chamavam muito a atenção e eu gostava muito de fazê-las, né, no tempo de padre, e tentei também fazer isso no tempo de bispo. Primeiro, um gosto muito grande pela catequese. Eu fui, como padre, coordenador diocesano de catequese por um bom tempo e gostava muito de interagir ali com os catequistas, pensar o processo da educação da fé, formar os catequistas para essa missão tão importante e tão urgente. Eu gostava desse lugar, né? Então eu também sempre primei para estar presente ali onde se formavam aqueles que educavam a fé dos irmãos. E a nossa diocese nesse ponto é muito ativa e há muitas formações para as diversas lideranças. Eu gostava de me fazer presente, às vezes com uma palestra, quando era possível, mas também com a celebração da Eucaristia, com uma mera presença para dizer um oi para aquela turma. Então, aqui uma coisa que eu sempre gostei como padre e como bispo foi de estar presente ali nesses lugares onde se formam os que educam a fé dos irmãos. Isso aqui é fundamental. Estamos numa cadeia em que alguém anuncia a fé de tal modo que outro creia e assim vá educando também os próximos que, estando no caminho, vão receber aquilo que eu anunciei. Alguém creu e agora passa adiante. É essa bela cadeia de missão e de anúncio que nós vamos tentando construir. Uma outra coisa também bem próxima dessa, mas já num outro nível, é a formação dos leigos, né? Sempre gostei, desde padre e também depois de bispo, de investir aí na formação do laicato. As escolas de teologia que nós tínhamos e temos, para mim sempre foram lugares muito importantes de presença para ajudar e qualificar o nosso laicato. Assim como nós temos, né, um longo curso de formação para a vocação sacerdotal, eu sempre achei que nós tínhamos também que investir de maneira sistemática, orgânica, na formação dos leigos, para capacitá-los, seja para o trabalho na igreja, dentro da igreja, como também capacitá-los para uma presença testemunhal na sociedade. Então essas 2 coisas, a formação
dos catequistas, dos educadores da fé e a formação dos leigos de modo geral, sobretudo nos cursos de teologia, para mim foram grandes atividades que eu sempre gostei e me empenhei por estar presente. Desafios são muitos, sempre muitos, né? Um desafio grande nosso, sem dúvida alguma, é como evangelizar um mundo e um tempo em que as coisas avançam depressa demais. Não damos conta de acompanhar processos, não damos conta de acompanhar o crescimento das cidades, né, sobretudo nas partes mais periféricas, não damos conta de multiplicar também as celebrações que ajudam a cultivar a fé. Então, os desafios também que passam pelo cuidado da fé, os desafios também na ordem, digamos assim, da escuta, né, é sempre maior os que querem e precisam falar do que aqueles que estão habilitados para a escuta, né? Os nossos padres são muito empenhados nisso, mas por mais que sejam empenhados completamente, há ainda uma multidão grande que quer ser ouvida, quer ser ajudada, precisa de um conselho, precisa de uma iluminação, e isso, querendo encontrar no padre, nem sempre consegue fazer isso. Então há os desafios, sim, de uma sociedade que vai crescendo, que vai rapidamente se modificando, que vai colocando questões e questionamentos acerca de Deus, acerca da religião, acerca da transcendência, acerca do futuro. Então são desafios que tocam o nosso ministério de cada dia, o que de fato nos obriga a manter também os sacerdotes sempre num caminho de formação permanente, porque nós precisamos dar respostas novas para as perguntas novas. E isso eu acho que é um desafio grande que nós precisamos sempre, a cada dia, enfrentar e levar adiante como algo que não podemos descuidar. Quais foram as ordenações que eu pude presidir no meu ministério de bispo? Eu sempre fiz questão de, lá no computador, abrir um arquivo com esse nome, né? Ordenações realizadas no nosso ministério episcopal. Então, isso está tudo ali anotadinho, mas eu me lembro bem, né? Bispos cuja ordenação eu tenha presidido, como ordenante principal, foi Dom Francisco Cota, e fui coordenante na ordenação de Dom Moacir. Então, esses foram aqueles 2 irmãos bispos em cujas ordenações eu participei de modo mais imediato. E uma dezena de outros bispos, né, onde eu pude estar com eles no dia da ordenação deles como um dos bispos presentes. Diáconos, foram 27 diáconos que eu ordenei, seja para o nosso clero, diáconos que mais tarde se tornaram sacerdotes, mas também diáconos religiosos. Me lembro de ter ordenado franciscanos, servos dos pobres, capuchinhos, enfim, houve também diáconos ordenados por mim e que eram do clero religioso. Então foram 27 ordenações diaconais e 25 ordenações presbiterais, né? Muitos desses 25 também foram ordenados por mim, diáconos, um pouco antes. Então esse número para mim é um número bastante importante, né? São homens de Deus que, pela imposição de nossas mãos, tomaram também lugar na missão neste tempo. Isso me deixa muito feliz, né, para poder celebrar também uma missão que, através da imposição de mãos e da oração de consagração, a minha missão ajudou a formar outros irmãos que continuam na igreja como ministros ordenados. Isso, confesso, me dá muita alegria saber disso e poder contar esses números. Não que eu esteja preocupado com números, poderia ser um só, mas é muito bom saber que estes aqui tomaram lugar na missão da igreja, no ministério ordenado, porque foram ungidos, foram enviados por mim e pelo ministério episcopal, no qual eu pude exercitar e viver com eles aquele momento bonito da ordenação. O chamado para Montes Claros veio também assim como algo que não fui eu quem escolhi, nem a hora, nem o local. Já imaginava também que
já estávamos chegando a 9 anos de ministério aqui, então um pouco mais, um pouco menos, seria a hora mesmo de ir adiante, né? Não imaginava e muito menos queria que fosse uma arquidiocese. A missão está em toda parte e aqui não se trata de estar num lugar maior ou menor, mais importante ou menos importante, tudo é igreja, né? É a única e mesma igreja que é a esposa do Senhor Jesus. Então, esse chamamento para Montes Claros, por mais que fosse alguma coisa também que já se falava aí nos bastidores, isso só veio de fato a acontecer em novembro, né? Foi ali que recebi a comunicação da Anunciatura Apostólica aqui no Brasil. Para mim, é uma região que eu não conheço, mas fico feliz de ser uma das igrejas particulares que estão aqui no nosso estado de Minas Gerais, que é um estado que a gente conhece um pouco mais, né? Mesmo que seja ainda um lugar com as suas características próprias, estamos aqui no mesmo regional, convivendo com os mesmos irmãos bispos com quem eu convivi nesses últimos 9, 10 anos. Então é um lugar que, mesmo sendo para mim um lugar novo e desconhecido enquanto uma igreja da qual praticamente não sei nada, mas estamos aqui na nossa Minas Gerais, né? A nossa Minas Gerais tão religiosa, tão piedosa, tão vibrante na sua fé, isso de fato me deixou muito feliz. As expectativas são as melhores possíveis, né? Claro que haverá dificuldades, haverá desafios, haverá problemas, haverá situações difíceis a serem enfrentadas, como há em toda parte, mas a expectativa é muito boa, né? Os poucos dias que eu pude estar ali depois da nomeação, 2, 3 dias após o Natal, isso me fez ver uma igreja também muito familiar, muito próxima, muito vibrante, muito simples. Isso me agradou muito. Então as expectativas são as melhores, mesmo sabendo que haverá, e isso está em toda parte, né, problemas a enfrentar, mas o primeiro impacto foi muito positivo, a primeira impressão foi muito positiva. Vamos adiante. Eu sempre penso que quando estamos a serviço num lugar que a gente conhece pouco, é preciso ver muito, escutar muito, conversar muito, perguntar muito, para que numa decisão que seja bem colegiada, possamos tomar decisões acertadas. Não é porque eu chego como bispo que eu tenho todas as respostas na minha cabeça ou do meu jeito, né? Num lugar desconhecido ao qual eu sou chamado a servir, é preciso, né, tomar conhecimento das coisas, das pessoas, das situações, escutar muito e tomar decisões nas quais participem aqueles que já estão lá há mais tempo. Então, as expectativas são as melhores que eu posso levar comigo. Ofereço a eles, né, a minha vida, a minha saúde, os meus dons, a minha fé, esperando também que nessa boa relação com eles, né, eu faça bem a eles e eles façam bem a mim e avancemos na missão que nos cabe junto àquela arquidiocese. A mensagem que eu deixo para a Diocese de Divinópolis é exatamente esta que eu tenho dito nesses últimos dias. Eu não sinto que eu vou embora. Eu sou daqui, eu nasci aqui, cresci aqui, aqui eu aprendi a ser cristão, a ser diácono, a ser padre, a ser bispo, aqui estão os meus. Então eu me sinto um enviado, um missionário que esta igreja envia para outro lugar e para outros lugares, né, se vierem outros. Então eu me sinto de fato alguém daqui enviado para estar lá na missão que eu posso realizar lá, e a igreja está em toda parte e é esta igreja que oferece um membro para a missão lá junto à igreja de Montes Claros. A minha palavra é de gratidão por tudo aquilo que eu aprendi e consegui fazer de mim aqui nestas terras, porque, digamos, eu sou construção desse lugar. O que eu sou, eu aprendi aqui, eu pude pouco a pouco ir acumulando nas experiências vividas aqui. O que sou é resultado da minha vida, da minha convivência, do meu trabalho aqui. Então eu sou imensamente grato
a esta igreja por tudo aquilo que ela fez por mim. Grato a pessoas que estiveram comigo, sacerdotes que se empenharam na missão de cuidar do nosso povo, sacerdotes, diáconos, os religiosos que se empenhavam também a partir dos seus carismas para dar vida e cuidado às pessoas, aos grupos, às várias circunstâncias. Muito grato aos leigos e leigas que tomaram seu lugar e fizeram um trabalho bonito de inserção, de colaboração, de fermento, sal e luz na igreja e sobretudo fora dela. Muito grato aos nossos colaboradores lá na Cúria, nos vários serviços, né? Gratos também àquelas que estavam comigo em casa, no trabalho da casa, né? Seja a dona Cleusa, que está comigo já desde o tempo de São Judas, né? Lá nos idos 2004, ela está comigo trabalhando e cuidando de mim desde aquela ocasião. Também a Gislene, que está comigo desde o início do ministério episcopal, lá na casa do bispo. Também a Alessandra e as outras que passaram lá como colaboradoras da casa. Então são pessoas muito próximas, muito queridas, que ajudaram a gente na lida de cada dia, na comida, na roupa, na convivência, na agenda. Tudo isso é importante e nós precisamos reconhecer que se tudo foi bom, tudo deu certo, tudo funcionou, né? Mesmo que aí alguma coisa não foi como a gente queria, mas é porque aquilo que foi bom e deu certo é porque muitas pessoas concorreram, fizeram bem a sua parte e o resultado foi positivo. Então, um grande abraço e uma gratidão sem medida a cada um, cada uma, por tudo que foi e que fez, né? Onde está o bispo, está a igreja. Mas o bispo não é a igreja sozinho. O bispo articula, congrega, né? Traz para perto de si os muitos carismas, agentes, ministros e ajuda a articular isso para o bem de todos. Então, se a nossa igreja é boa, deu certo, deu fruto, é porque foram capazes de, na comunhão com o bispo, avançarmos juntos na direção de um projeto de igreja que nós pensamos juntos e construímos juntos. A todos, então, muita gratidão por esse caminho percorrido. E no final desse nosso encontro, desse nosso programa, dessa nossa entrevista, fico feliz em poder deixar a cada uma que nos assiste, a bênção de Deus como um sinal e uma expressão de gratidão. Aquilo que eu não posso dar, Deus pode. E é isso que eu peço para cada um, para cada uma. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, e de São José, seu esposo, desçam e permaneçam sobre vós, vossas famílias, trabalhos, comunidades, a graça, a paz, o amor, a alegria e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.